Pessoal, boa tarde. Eu sou o Michel, bem-vindo ao blog Escrevendo as Crônicas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é uma novel, não é? Porque a gente precisa saber com quem estamos trabalhando. Então esse aí é o primeiro ponto que nós temos que trabalhar. A novel é uma palavra em inglês, e o inglês especifica muito melhor que o português o gênero literário que nós trabalhamos, não é? A forma com que nós escrevemos, não é? Então, o que é uma novel? Traduzindo para o português, uma novel, que é o que na atualidade todos os autores desejam criar, é o que no português nós temos como romance. Mas vejam bem, não é um romance no sentido de romance romântico, não é? Mas pelo contrário, é um romance como tipo de livro, como tipo de escrita, não é? Então, por exemplo, temos o épico, temos o teatro, as peças de teatro, e na ficção, atualmente, nós temos o que nós chamamos de romance no português. A palavra novel é muito melhor para ser usada do inglês, porque novel indica o tipo, a forma com que o livro é feita, enquanto a palavra romance liga-se ao tipo, ao gênero literário do romance, não é? Do romance romântico. Nós vamos trabalhar então com a palavra romance em português para ficar mais fácil. O que é um romance? Não é? O romance é um tipo de escrita, de expressão artística que desenvolveu-se aí pelo menos desde o fim da Idade Média e que veio caminhando até hoje, tendo o seu grande boom lá pelo período que nós conhecemos como Revolução Francesa. Então, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e o romance se firma muito fixamente, assim, tanto que hoje para a gente dizer, na verdade, é um dos grandes, se não o único, a única forma de expressão que nós temos literária na atualidade, lá pelos fins do século XVIII e começo do século XIX, com os românticos, não é? E o que é um romance? Pois bem, não se assustem, eu não estou falando da máquina do 1984 que cria as histórias, não é? Mas eu vou falar de estrutura. Um romance é algo bastante simples de ser feito, não é? A estrutura do romance é muito simples. A, geralmente, é um personagem. O personagem chama-se A, vamos imaginar assim. E ele precisa ficar com B. B pode ser qualquer coisa. Uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser um objeto, qualquer coisa. E entre A e B se coloca uma barreira. E o romance narra a história de como A chega em B. Isso é um romance, não é? Vocês podem ver que a maioria dos livros são assim, não é? Dificilmente os livros fogem dessa ideia, porque os romances têm por base muito essa ideia do A querendo chegar em B, querendo ficar com B, e tendo um C no meio do caminho que vai atrapalhar o A. E aí nós vemos todas as desventuras, não é? Pensem nos livros que vocês leram ao longo da vida de vocês, que com toda certeza vocês vão achar inúmeros exemplos, não é? Não um e nem outro, mas inúmeros exemplos, não é? Muito bem, então, se isso é uma novel, é um romance, como é que eu sei, não é, a quantidade de letras, de palavras que precisa ter um romance, não é? A quantidade de páginas? Muito bem. Nós não contamos em páginas um romance. Um romance, de maneira geral, ele é contado por palavras. Pelo menos na atualidade, ele é contado por palavras. E como nós fazemos essa contagem de palavras? É muito simples. Vou dar um exemplo para vocês. Pega um livro qualquer livro. Abram um livro, uma página qualquer, então a esmo, e contem lá a quantidade de palavras, não é? Dessa página. Achou um número, por exemplo, 400 palavras. Peguem essas 400 palavras e multipliquem pelo número de páginas. E vocês vão ter aí o número aproximado de palavras que tem o livro. É uma aproximação. Muito bem, já sabendo contar, vem aqui então a questão. Por quanto deve correr a minha história? Quero escrever a minha história, não sei por quanto devo correr. Muito bem. Lendo alguns livros, a gente sabe que o que seria ideal é alguma coisa entre 80 e 90 mil palavras, dependendo, claro, do seu gênero literário. Mas, de maneira geral, alguma coisa correndo entre menos de 80 mil, então assim, com 60 mil palavras, é considerado uma short novel ou mesmo um conto. Então, mesmo sendo bastante grande,
é difícil, né? Então 60 mil é muito difícil. Acima de 80 mil, nós já entramos aí muito especialmente no gênero do épico, né? Então assim, entre 80 e 100 mil corre um romance normal. Acima dos 100 mil, nós temos aí aproximadamente aí o gênero épico, a partir de 120 mil. Para que vocês tenham uma ideia, não é? As crônicas eu tenho que colar, porque eu não sei quantas palavras tem, mas as crônicas correram por 400 páginas escritas em Times New Roman 12, com ponto meio de espaço, por 151.319 palavras na sua primeira redação, imaginando que eu tenho mais coisas que colocar na segunda redação, que eu senti um pouquinho de falta, não é? Nos próximos vídeos, nós vamos aí caminhar um pouquinho com a ideia dos pontos mais básicos relacionados ao romance, não é? Então nós vamos ter em ordem, não é? Então aí, a ideia do que busca um leitor, porque o leitor procura alguma coisa no livro. Depois, a ideia básica que nós falamos de mostre, não conte. E por fim a gente deve entrar um pouquinho em ponto de vista. Então, agradeço a visita de vocês, peço que vocês, por favor, divulguem o blog, curtam a página no Facebook. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.